Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora as pesquisas de hoje. Estudo da Universidade Federal de Sergipe analisa a contaminação por mercúrio em peixes do Rio São Francisco. Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aponta que apenas 1 em cada 100 brasileiros consome alimentos biodiversos. Um estudo da Universidade Federal do Ceará observa a alta incidência de casos de câncer de mama em jovens de uma comunidade quilombola. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, avaliam os efeitos dos compostos químicos identificados nas ervas medicinais que são utilizados no SUS. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. Considerado um dos alimentos mais saudáveis para a alimentação humana, os peixes são recomendados na dieta alimentar pela pouca gordura e baixa caloria, além de serem ricos em proteínas. No entanto, o consumo do pescado pode ser prejudicial à saúde das pessoas em caso de contaminação por metais, provocando danos aos sistemas nervoso, digestivo e imunológico. Um estudo da Universidade Federal de Sergipe analisa a contaminação por mercúrio em peixes do Rio São Francisco. Vamos acompanhar. Ao longo dos quase 3.000 quilômetros de extensão, o Rio São Francisco corta 6 estados brasileiros. Em Sergipe, 13 municípios são banhados pelas águas do Velho Chico. Os riscos de extinção para a fauna e flora nas regiões ribeirinhas levaram pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe a investigar a contaminação por mercúrio em peixes da região do Baixo São Francisco, entre Sergipe e Alagoas. O LTMA, Laboratório de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, nós trabalhamos com pesquisas ambientais, como o próprio nome já diz, e trabalhamos com amostras ambientais diversas: água, sedimento, solo, material particulado atmosférico. A nossa ideia é justamente trabalhar com contaminantes inorgânicos, no caso, metais potencialmente tóxicos. O meu trabalho se pensou a partir vendo de todas as problemáticas que vêm acontecendo no Rio São Francisco. Desde a retirada da vegetação nativa, a destruição das lagoas marginais, que são essenciais para a reprodução de peixes reofílicos e de peixes nativos, e também por fazer parte de uma família que tem pescadores. Com a ajuda de pescadores, foram coletados 1.606 peixes de 25 espécies diferentes durante os períodos de seca e chuva, entre os municípios de Propriá, em Sergipe, e Porto Real do Colégio, em Alagoas. Após a coleta desses peixes, eles foram levados para o laboratório, onde lá ocorreu o procedimento de identificação das espécies e a biometria, foi aferidos o peso corporal e o comprimento total. Após isso, foi feita a retirada do tecido muscular. A escolha do músculo é porque é considerada uma das partes comestível. Então, como a gente queria fazer uma comparação, que é ligado, porque quem sobrevive lá nessas regiões ribeirinhas, eles pegam os peixes tanto para se alimentar como para comercializar. Então, a gente precisou pegar uma parte que fosse comestível, para fazer essa análise da taxa de quociente de risco. As análises químicas ocorreram no Centro de Recursos Pesqueiros da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. Foi possível perceber que durante esse trabalho, as espécies analisadas elas tiveram concentrações baixas de mercúrio, então elas não oferecem risco ao consumo humano, só que tem lá mercúrio, só que em concentrações baixas. Foi possível perceber também que as espécies nativas que tinham valor comercial, elas apareceram um pouco na captura e foram substituídas por espécies nativas que não têm valor comercial. Então, isso acaba impactando de forma direta aquela comunidade que sobrevive da pesca. Apesar da análise mostrar que o mercúrio encontrado nos peixes está dentro do limite permitido para o consumo humano, os pesquisadores chamam a atenção para as espécies com maiores níveis de concentração do metal. Entre elas o lambiá,
a pirambeba e a piaba verde. A espécie que mais apresentou, tanto no período seco como no período chuvoso, foi a lambiá, que é conhecida também como peixe-cachorro, que é uma espécie carnívora, e essa tendência já é esperada, porque ela se alimenta de outros peixes que já estejam contaminados. E o mercúrio, ele vai se transpor em toda a cadeia alimentar, né? E, além de identificarmos contaminantes, que foi o mercúrio nesse caso, né, nós temos a relação entre o surgimento de espécies, né, a inclusão de espécies, novas espécies no Baixo São Francisco, e a extinção de algumas, ou seja, o desaparecimento, né? E essa relação, acho que já dá uma boa resposta à sociedade. No caso do trabalho da Érica, nós encontramos espécies marinhas, espécies invasoras e também espécies que foram adicionadas, ou seja, incluídas no rio. No período seco, os peixes mais comuns encontrados no rio foram pirambeba, pacu, lambiá, traíra, sarapó macrurus e piaba-facão. Já no período chuvoso, aragu, pacu-cedê, piau três pintas, traíra, lambiá e piau branco foram os mais encontrados. As espécies que são consumidas por a gente, pelos humanos, né, que servem para alimentação, elas justamente são elas que estão desaparecendo e surgindo espécies que não têm sido consumidas pela população, ou que não têm função alimentícia. As amostras coletadas no São Francisco também vão passar por novas análises para identificar outros metais, como zinco, chumbo e cádmio. A gente recebe a amostra do peixe, liofiliza ela, que é um processo de retirar a umidade, retirar a água do peixe, e assim a gente obtém um pó, onde a gente faz uma análise analítica desse pó. Com esse pó obtido, a gente consegue determinar os níveis de metais potencialmente tóxicos que estão naquela amostra. No próximo bloco, pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aponta que apenas 1 em cada 100 brasileiros consome alimentos biodiversos. A gente volta já já. O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, porém essa biodiversidade não se reflete no prato do brasileiro. Um estudo feito por cientistas do Laboratório de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e outras 7 universidades mostra que apenas 1 em cada 100 pessoas consome alimentos biodiversos. A equipe do estudo alerta para a importância de se considerar o contexto socioeconômico ao promover o consumo desses alimentos. A biodiversidade alimentar é essencial para melhorar a nutrição e reduzir a fome em populações de todo o mundo. No entanto, em países de média e baixa renda, mesmo com a existência de uma enorme diversidade de alimentos, não representa necessariamente padrões de consumo de alimentos por população. A biodiversidade são todas as espécies vivas que existem no mundo, né? Se a gente for falar de espécies de plantas, de animais, de algas, de fungos, então tudo isso é a nossa biodiversidade. E se a gente for falar sobre a biodiversidade alimentar, é a parte dessa biodiversidade que é de comer, né? Então, o que a gente sabe hoje é que mesmo nos países que são muito ricos em biodiversidade, como é o caso do Brasil e de outros países que estão nos trópicos, apesar da grande biodiversidade que existe ao redor, essa biodiversidade ela não se reflete no prato. As pessoas vêm a cada ano consumindo menos diversidade no prato. Quase sempre as mesmas frutas, as mesmas verduras, a mesma folha, né? Então, há essa dissincronia entre as possibilidades da paisagem e o que chega no nosso prato. O Brasil é um dos países mega biodiversos do mundo e pesquisadores buscam investigar a prevalência de consumo de alimentos biodiversos no país e os fatores socioeconômicos que influenciam esse consumo. O estudo é realizado por diversos cientistas no Brasil, incluindo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Nutrição. Nós queríamos saber qual é a prevalência de consumo de biodiversidade no país, no Brasil, porque a gente não sabia se no Brasil, apesar dessa grande biodiversidade, como isso se refletia na prática. Então, a gente descobriu que a gente analisou dados da pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa do IBGE,
Então, a gente analisou dados de mais de 40 mil pessoas e dados de 2 dias de consumo dessas pessoas. Então, quase 90 mil observações a gente tem. E analisamos plantas não convencionais, analisamos cogumelos e animais silvestres, porque os animais silvestres são importantes para muitas populações do país. E a gente descobriu que a prevalência de consumo desses alimentos é de 1 para cada 100 brasileiros, ou seja, apenas 1 de cada 100 brasileiros consome esse tipo de alimento na sua dieta. Como a gente conta a biodiversidade no prato? Existem várias formas de contar. Uma delas é contando o número de espécies diferentes que tem no prato. Então, por exemplo, um prato que tem um arroz, um feijão, um alface, um tomate e um pedaço de frango. Ele tem 5 espécies da biodiversidade, né? E ele poderia ter muito mais. O que a gente sabe é que, por exemplo, cerca de 50 plantas que existem no planeta, que tem 300 mil plantas, cerca de 50 plantas entregam tudo que a gente precisa de calorias e proteínas. Isso é muito pouco. Então, essa pequena diversidade que está no nosso prato, ela também se repete quando a gente faz essa análise em termos globais, pensando em países como o Brasil e no conjunto de países que existem no mundo também. Dentro desse aspecto de uma dieta biodiversa, é importante que, além de se perceber se está sendo consumido, o que está sendo consumido, para a gente ter uma ideia do impacto que isso pode gerar nutricionalmente falando para os indivíduos, para a população, a gente precisa conhecer aquele alimento. E conhecer o alimento em diversos aspectos, inclusive a sua composição. E aí essa composição ela perpassa os níveis de proteínas, de fibras, que são nutrientes importantes para a alimentação do indivíduo, e de micronutrientes, minerais, vitaminas, e cada alimento vai ter as suas características. E hoje a gente conhece essa composição de alguns alimentos, de outros não. Então a nossa ideia é fazer essa composição de uma ampla gama de alimentos, tanto de alimentos de origem vegetal, animal, e gerar esses dados que podem fomentar mais o consumo a partir do momento que a gente sabe tem tal nutriente nesse alimento. Isso pode ser uma forma de estimular o consumo e também para análise dessas pesquisas de consumo alimentar, quando o indivíduo chegar relatando que fez o consumo de um tucumã, fez o consumo de uma taioba, que a gente saiba a composição daquele alimento no prato do indivíduo. Os pesquisadores apontam que o consumo de alimentos biodiversos no Brasil é baixo, apenas relacionado a 1,3% da população, variando de acordo com a área, etnia, idade, insegurança alimentar, sexo e nível educacional. Nós trabalhamos com a base de dados do IBGE, que é uma base de dados pública, que tem informações de consumo alimentar, e a gente usou várias técnicas para analisar essa prevalência de consumo, né? Então, uma das técnicas mais simples para analisar a prevalência, mas a gente também tem uma pergunta em especial, é que a gente queria saber quem é a população que mais depende de plantas alimentícias não convencionais, que são as PANC, né, que são aquelas plantas que dificilmente a gente encontra no supermercado, como a taioba, o pequi, o feijão guandu, a tucumã, o tucumã. Então, a gente tinha uma ideia de que as pessoas que mais dependiam dessas plantas são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E a gente confirmou essa hipótese, né, de que as pessoas que comem mais dessas plantas são pessoas que usam essas plantas como uma rede de proteção. Então, são mulheres, em geral negras, que vivem na zona rural, em domicílios onde a fome é uma ameaça. A gente descobriu também que as populações que consomem cogumelo e caça são diametralmente opostas. Então, as pessoas que consomem cogumelos são pessoas com altíssimo nível de escolaridade, com uma renda 10 vezes maior do que a renda média da população, brancas vivendo no sul e sudeste. E as populações que consomem carne de caça são populações que têm 1/3 da renda média do país, que vivem em lares com insegurança alimentar no norte e nordeste do país. Então, esse dado é muito importante porque mostra para a gente que se por qualquer razão a carne de caça não estiver disponível para essas pessoas que dependem desse recurso, elas podem vir a passar fome. A gente sabe que uma dieta que tem menos diversidade é uma dieta de menor qualidade nutricional. A gente demora mais a atingir a adequação de diversos nutrientes, como a vitamina C, vitamina A, enfim.
Então, quando a gente consome mais diversidade, maior a chance de a gente ter mais esses nutrientes todos contemplados, né? O segundo ponto é que a gente já sabe hoje, que alguns estudos vêm demonstrando que quanto maior a diversidade no nosso prato, menor é a taxa de mortalidade. Para a saúde ambiental também a gente tem consequências, porque se a gente fala que o prato tem que ser diverso, a gente está dizendo que as hortas têm que ser diversas, que as fazendas têm que ser diversas e não baseadas em monoculturas. E a gente sabe que as monoculturas apresentam diversos desafios, né, para esse nosso desejo de fazer a transição ecológica. A alta incidência de casos de câncer de mama em jovens da comunidade quilombola despertou a atenção de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Você vai conhecer agora um estudo que busca entender o papel da herança genética para o desenvolvimento de tumores precoces e o que pode ser feito para dar mais qualidade de vida e longevidade para essas mulheres. Conceição dos Caetanos, uma comunidade quilombola de Tururu, a quase 120 quilômetros de Fortaleza, criada no final dos anos de 1800. Surgiu como um espaço de resistência de negros recém-libertados do regime da escravidão. Aqui se firmaram como comunidade, sobrevivendo da agricultura, e se multiplicaram. Hoje são mais de 300 famílias descendentes de Caetano José, o fundador do Quilombo. E todo mundo se reconhece como parente, como explica o pesquisador Hilário Ferreira. Entenda a família como uma família extensiva, não essa família nuclear. E ele coloca toda essa família, avô, tio, né, todo mundo lá dentro. E até o século XX, vamos dizer, a década de 50 do século XX, eles casavam entre si. É a partir se não me falha a memória, né, da década de 50 do século XX que pessoas de fora, brancos, vão entrando naquela comunidade. Essa grande família dos caetanos compartilha mais do que a mesma cultura e os mesmos traços físicos. Tem também algo genético que tem preocupado os médicos. Quase todos por aqui convivem de perto com medo de um dia desenvolver um câncer. Minha irmã, minha tia, meu avô, tudinho. Todos já tiveram câncer? Tiveram. Minha irmã morreu dessa doença real mesmo. Sério? Era jovem ainda? Hã? Era jovem? Ela tinha uma filha. Ela foi com 24 anos, ela. A senhora tem medo dessa doença? Eu tenho, minha filha, que não tem jeito. Não tem jeito não, quando é para ir, vai mesmo. Dona Bibio, uma das matriarcas da comunidade, há mais de 80 anos, testemunha o aparecimento de casos de câncer por aqui. Ela lembra que, antigamente, os moradores se referiam apenas como a doença feia. Pela falta de assistência, era algo tratado pelos próprios quilombolas. As pessoas adoeciam, não tinha como se cuidava só com remédio do mato. Uma pessoa ensinava uma coisa, outra ensinava outra. E ela... Tudo quanto ensinava, ela tomava e não servia de jeito nenhum. Chá, essas coisas? Chá. Aqui na nossa comunidade não tinha ninguém que tivesse alguma inteligência para a saúde, não. Tudo era fora. A situação mudou. Hoje a comunidade tem um suporte, a própria unidade básica de saúde. A primeira acolhida dos pacientes com sintomas suspeitos de câncer. E o número de pessoas com esses sinais chama a atenção. A gente tem detectado muitos casos de câncer de mama aqui na comunidade. E é só do foco mesmo dos caetanos. Mais de 10 casos a gente já foi detectado aqui já. E é mais gente nova, né? O idoso já é adolescente mesmo. Agora mesmo a gente está com uma paciente que está indo para Fortaleza que foi detectada. E foi assim, encaminhada pelo posto de saúde, que a primeira paciente da comunidade quilombola de Tururu chegou ao UFC, mais especificamente ao Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, o GEON. O caso de uma jovem com câncer nas duas mamas e relato de muitas parentes com diagnósticos parecidos acendeu um sinal de alerta entre os pesquisadores. Os médicos começaram a mapear todas as pacientes que chegavam dessa comunidade com suspeitas de câncer de mama. Amostras de DNA foram encaminhadas para análise e veio aí uma grande surpresa. Conversando com outros oncologistas que fizeram o mapeamento genético dessas mulheres, a gente viu que 15 mulheres, né, tinham câncer de mama com a mesma mutação. Isso é muito, muito incomum. E a gente começou a hipotetizar se essa mutação estaria causando câncer de mama nessas mulheres quando elas são mais jovens. A mutação
mutação genética encontrada em algumas dessas mulheres quilombolas é do tipo BRCA1, que ficou internacionalmente conhecida como mutação Angelina Jolie, depois que a atriz retirou preventivamente as 2 mamas ao descobrir uma alta probabilidade de desenvolver o câncer. Os médicos começaram então a observar casos parecidos em outras mulheres negras que chegavam para ser atendidas. Nós ficamos atentos com as mulheres negras quilombolas. De repente, o quilombo de Maranguape, tem uma região de Maranguape, eu não lembro o nome do quilombo lá, chegou uma mulher com câncer de mama e disse que tinha 2 irmãs também com câncer de mama. Aí, de uma pequena entrevista com ela, ela falou que tinham vários casos no quilombo de Maranguape de mulheres portadoras de câncer de mama. Então, a gente viu a possibilidade de que essa mutação pudesse atingir vários quilombos do Ceará. Os médicos do GEON levaram o caso até a médica oncogeneticista Daniele Calheiros, pesquisadora do NPDM, o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC. Em um congresso realizado em Chicago, nos Estados Unidos, em contato com o trabalho de outros pesquisadores do mundo, ela identificou uma situação semelhante na população afrodescendente norte-americana, especificamente em comunidades com origem na Nigéria. Em números, comparado com os caucasianos, em números absolutos, a mulher negra tem mais triplo negativo. E é esse tumor triplo negativo que se associa ao gene BRCA1. Se nós pegarmos as mulheres que são mutadas, ou que tem essa variante patogênica no gene BRCA1, nós sabemos que 70% delas vão desenvolver câncer de mama do tipo triplo negativo. Será que é só algo da raça? Mas o que é que a raça traz junto com a genética? O que é que a genética pode esclarecer em relação a essa associação? No retorno ao Brasil, essa inquietação científica virou projeto de pesquisa. A UFC ganhou um edital do Ministério da Saúde para investigar a fundo essa alta incidência do câncer de mama entre as mulheres negras do Ceará. Nos próximos anos, quase 4 milhões de reais vão ser investidos em um estudo amplo que vai abranger todas as 183 comunidades quilombolas espalhadas por 62 municípios cearenses. Os recursos são do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONUM do Ministério da Saúde. O Laboratório de Citogenômica do Câncer vai analisar o DNA das mulheres que vão participar do estudo com a ajuda da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A ideia é entender os detalhes dessa herança genética tão forte para o desenvolvimento de tumores precoces, e outros aspectos também serão observados. A gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, ele é a genética mais o ambiente. E é por isso também que o projeto tem o propósito de avaliar a que produtos essas mulheres elas estão se expondo, avaliar incidência de obesidade, ver toda a parte nutricional das mulheres quilombolas, nas famílias quilombolas. Então a gente vai unir a informação genética com a informação ambiental para ver se é essa mutação ou se existe outra mutação que está causando câncer de mama nessas mulheres mais jovens, que elas acabam tendo 60% a mais de risco de desenvolver esse câncer de mama quando comparado com as mulheres caucasianas. Com os dados da pesquisa, os médicos envolvidos esperam oferecer alternativas às mulheres que carregam esse DNA com predisposição à doença. O objetivo final é oferecer a essas comunidades segurança, saúde, longevidade. No próximo bloco, a gente vai conhecer ervas que podem auxiliar dentistas no tratamento de algumas doenças. A gente volta já. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, avaliaram os efeitos dos compostos químicos identificados nas ervas medicinais que são utilizados no Sistema Único de Saúde e descobriram um potencial antifúngico capaz de auxiliar os cirurgiões dentistas a tratar algumas doenças, como a cândida oral. Conheça um pouco mais sobre essa pesquisa agora. E essa pesquisa, ela trata justamente de plantas medicinais do SUS, uma lista de 71 plantas que já apresentam uso clínico assegurado pelo Ministério da Saúde contra algumas infecções. E essa pesquisa ela enfoca justamente na candidíase oral, que é uma patologia oral bastante comum e acometem uma grande parcela dos pacientes no mundo da odontologia. Eu acho que a parte mais inovadora desse trabalho está associada
o uso de plantas medicinais, a odontologia e a aplicação de metodologias computacionais na área da quimioinformática e bioinformática. Através desses programas, a gente consegue triar compostos existentes em plantas que têm algum tipo de potencial para aplicação farmacológica, como nesse caso, plantas com aplicação antifúngica, e a partir daí identificar características toxicológicas, características farmacológicas e selecionar compostos presentes nessas plantas que podem se transformar em novos medicamentos no futuro. A candidose ou a candidíase é uma doença que afeta não só a cavidade oral, e eu falo muito aos meus alunos em sala de aula, a boca não é separada do sistema. Então você tem uma infecção, uma candidose oral, ela pode vir a se alastrar no organismo e virar, se transformar numa infecção sistêmica. E a importância disso é a gente conseguir identificar plantas que a gente pode aplicar diretamente com baixo custo para a população. Das 71 plantas que já são listadas na lista do SUS, nós encontramos que 4 delas apresentaram potencial específico, né, contra a candida oral, a candidíase oral. Entre elas são as plantas que são popularmente conhecidas como a camomila, a planta alcanforeira, a erva de São Caetano e a erva doce. No entanto, a camomila ela apresentou um potencial mais promissor dentre essas plantas, bem como um dos seus compostos bioativos também apresentou esse potencial elevado em relação a combater, né, esse fungo que causa essa afecção tão comum. A pesquisa da Tailine é bem interessante porque a base dela está associada com o SUS, a aplicação na saúde pública, e a utilização de plantas medicinais que já são padronizadas pelo Ministério da Saúde, só que muitos dentistas não usam na sua prática no dia a dia, na clínica, nos consultórios, e podem passar a usar, podem passar a conhecer e acessar essas plantas, inclusive as plantas que nós descobrimos na pesquisa podem ser utilizadas pela população. São muitas vezes plantas de fácil cultivo, você pode ter uma farmácia viva dentro de casa e poder utilizar agora com aplicação direta para patologias orais, com orientação do seu dentista. Sim, então, essa pesquisa ela vai abrir um leque, né, de opções para o tratamento, tanto no que diz respeito ao uso pelos cirurgiões dentistas, né, que atualmente não utilizam muito dessas técnicas alternativas, como a utilização de plantas naturais, né? Então a gente pode ter uma eficácia nesse tratamento muito maior e diminuindo esses efeitos adversos que são levados ao paciente com essas drogas utilizadas. Então, tanto para a área profissional quanto para o paciente vai ser muito benéfico. A primeira diferença é o custo do tratamento. A segunda diferença é que com os modelos computacionais, os programas computacionais, a gente consegue identificar se essas substâncias presentes nas plantas, elas têm características toxicológicas, por exemplo. A maioria dessas plantas utilizadas na lista do RNSUS, elas são plantas já utilizadas pela população brasileira, então tem um certo nível de segurança para a utilização, mas não estudadas propriamente ditas para aplicação oral. Eu pretendo continuar com essa pesquisa e avançar, né, nos níveis até em que a gente consiga chegar na formulação farmacêutica, que é o intuito principal, para que a gente consiga construir um fitoterápico, né, ou até uma alternativa complementar mesmo para o tratamento dessa afecção oral. Então, trabalhar primeiramente com esse tipo de metodologia que já é diferente, que já foge, né, do nosso âmbito da área ali clínica, foi bem desafiador, mas também bem gratificante, porque as descobertas elas estão, né, trazendo informações bem promissoras e que com certeza vão levar a um futuro muito próspero aí nessa área da pesquisa científica. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde por aqui em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais.